Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Cris. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Podemos começar? Podemos, né? Então tá. Então, bom dia a todos e todas. Sou a Cris Mutella, coordeno a programação de cursos e palestras na Casa Museu. Estarei com vocês hoje nos próximos encontros. Quero dar as boas-vindas a todos e todas nessa linda manhã, né? Pelo menos onde eu estou, está uma linda manhã de outono, né? Agradeço a participação de vocês, a escolha pela nossa programação. Quero fazer um agradecimento especial à pesquisadora Priscila Saquetin por nos apresentar essa proposta e compartilhar conosco sua pesquisa, né? Seus conhecimentos e seu olhar, né, sobre a arte brasileira. E ainda pela imersão que ela fez no acervo da coleção de Emma Clabin. Quero também agradecer o Ronaldo Vitor, que tem sido um colaborador na programação e na preparação dos encontros. Estará conosco todos os sábados dos encontros, né? Agora eu passo a palavra para ele, que nos dará algumas informações de como serão os próximos encontros aqui nesse mundo virtual. Então, que tenhamos uma manhã prazerosa, né, de curso e com a arte brasileira. Obrigada, vamos lá. Obrigado, Cris. Bom, sejam bem-vindas e bem-vindos todos à Casa Museu Emma Clabin. Ainda que nesse ambiente digital, virtual, é importante estar com todo mundo próximo. E para começar o curso Introdução à História da Arte do Brasil pela coleção Emma Clabin, eu vou passar só algumas informações pontuais, muito técnicas, para que a gente consiga ter uma boa qualidade de transmissão. A primeira delas é que nós pedimos que os microfones permaneçam desligados durante a fala da Priscila, porque isso evita ruídos ou interferências que podem prejudicar a concentração de todos, tanto da Priscila como de nós que vamos estar enquanto ouvintes. A segunda questão é que, como a nossa turma é pequena, a gente pode se sentir à vontade para manter as câmeras fechadas ou abertas. Isso provavelmente não vai oscilar o sinal de internet. O terceiro ponto aqui, gente, nós estamos no ambiente virtual. Então, caso haja alguma queda de internet, alguma queda de energia, fiquem tranquilos. Para a gente voltar a essa sala, é só entrar no mesmo link recebido por e-mail e no momento da inscrição. E o quarto ponto, que é o mais importante, é que a participação de vocês é muito importante nesse curso. Então, perguntas, comentários podem ser feitas pelo chat a qualquer momento da atividade, ou ao final da fala da Priscila, nós vamos abrir um tempo para conversa. Então, vocês também podem colocar essas questões. Bom, desde já nós agradecemos a participação de todo mundo. É um prazer imenso contar com a presença de vocês. E para iniciar esse curso, eu convido a Priscila. Priscila Saquetin, ela é pós-doutoranda do Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, professora, crítica e curadora independente. Muito obrigado. Bom, olá. Antes de mais nada, eu queria começar agradecendo a Cris, ao Ronaldo e à Fundação Emma Clabin pela confiança e pela parceria, pela oportunidade, por esse espaço, pelo acolhimento sempre muito gentil e generoso. E agradecer também todo mundo que está aqui hoje nesse sabadão, como disse a Cris, uma linda manhã de sol, num sábado, pelo menos aqui em São Paulo. E eu vou fazer o meu melhor para que o nosso fim de semana comece muito bem, né? Eu acho que vamos fazer uma viagem bastante bonita nessa manhã. Reforçando o que o Ronaldo disse, eu devo fazer uma parte expositiva, primeiramente, de cerca de 1h30, porque eu quero deixar aí um espaçozinho para a gente conversar no final da aula, mas vocês se sintam à vontade para perguntar durante a minha fala, não tem problema nenhum. Pelo contrário, acho que até é muito bom a participação de vocês, é bem-vinda a qualquer momento. Então, quem quiser abrir o microfone ou a câmera para perguntar, fique à vontade. Quem for mais tímido e quiser perguntar por escrito, pelo chat, também fique à vontade a qualquer momento. Eu não garanto que eu vá ver as perguntas no chat o tempo todo, porque eu tenho que dividir a minha atenção, né, entre a apresentação e o chat, então pode ser que alguma coisa
escape, mas se acontecer isso, o Ronaldo tá ali de prontidão, super alerta, e não vai deixar passar nada. Aí ele, né, Ronaldo, daí ele volta se eu pular alguma pergunta, alguma coisa, a gente volta a isso, tá bom? Bem, então eu vou iniciar meu compartilhamento de tela. Prontinho. Estão todos vendo o primeiro slide? Sim. Tá ok, né? Vou passar o quadradinho de vocês aqui para o lado, para eu ver vocês aqui no cantinho. Fiquem à vontade para ficar com a câmera aberta ou fechada. Fica a critério de vocês. Bom, então vamos lá para essa apresentação que eu quero então fazer aqui. É uma apresentação desses primeiros passos, né, do que a gente pode considerar esse percurso das artes visuais no nosso território, no território brasileiro. E para esse começo de conversa, eu trago esse machado de pedra polida em formato semilunar, que vocês vão poder ver ali pela legenda, que ele já nos traz uma ideia fundamental quando nós estamos pensando em arte rupestre, que é essa amplitude geográfica, é uma presença muito ampla. Então, vocês vejam que esse tipo de artefato, esse tipo de machado semilunar, pode ser encontrado no Brasil, na América Central, nas Antilhas, na Guiana, Equador, Peru, Bolívia e ainda outras regiões. Então, é importante nós termos em mente durante a nossa aula, e sempre que pensamos em arte rupestre, que é uma coisa que se espalha por um território bastante amplo. Aqui no curso, eu vou fazer esse recorte, vou falar da arte rupestre limitada ao território brasileiro, mas é evidente que se trata de uma produção artística que foi feita muito antes das fronteiras nacionais que nós conhecemos hoje, e que, portanto, extrapola essa fronteira. E que, portanto, produções que nós vemos aqui no Brasil podem ter relações com produções feitas em outros lugares, inclusive um tanto distantes, e a recíproca também é verdadeira. Produções feitas em outros países, encontradas pelos arqueólogos em outros países, podem ter tudo a ver com produções aqui do território nacional. E outro aspecto interessante que esse machadinho nos traz é o fato dele ser considerado um objeto cerimonial, votivo, e não propriamente utilitário. E por que se acredita nisso? Uma é porque ele não tem marcas de desgaste. Então, se fosse um machadinho usado para cortar madeira, por exemplo, né, ele estaria desgastado nas suas bordas e ele não está. E outra característica, outro elemento que nos leva a essa conclusão é o fato de que os povos Jetimbira, que ainda hoje habitam o Pará, utilizam esse tipo de machadinho semilunar nos seus rituais. E eu estou dizendo isso como uma maneira de colocar algumas questões que eu queria um pouco estabilizar, digamos assim, esclarecer antes de nós entrarmos no conteúdo propriamente. Uma coisa bem importante quando a gente aborda as sociedades chamadas pré-cabralinas, a arte das sociedades chamadas pré-cabralinas, ou seja, que viveram no território brasileiro antes da chegada de Cabral, antes da chegada dos portugueses, ou mesmo a arte produzida pelos povos indígenas contemporâneos com os quais nós convivemos, é importante ter em mente que para essas sociedades, para esses grupos, muitas vezes o termo arte, tal como nós entendemos, simplesmente não existe, simplesmente é muito diferente, né? Parte-se de outros pontos, de outros lugares. Então, o que nós reconhecemos como arte corresponde nessas sociedades, muitas vezes, a um conjunto muito amplo de práticas que vão perpassar todo o cotidiano e toda a vida ritual desses grupos, como é o caso desse machadinho. Quer dizer, um objeto como esse
que por sua beleza, e a gente vê que, né, que é um objeto muito bonito, de forma muito equilibrada, tem uma simetria muito bem feita, as curvas são muito suaves, e ao mesmo tempo ele tem algo de antropomórfico, né? Ele lembra a figura humana de alguma maneira. Então, um machadinho como esse, uma pedra semilunar como essa, por essas características formais, ela poderia estar sendo muito bem exibida na vitrine de um museu, para nossa contemplação. Mas também poderia ter servido para escavar a terra, para cortar madeira, ou mesmo como oferenda ritual, né, para ser enterrado junto com um morto, por exemplo. O que nos leva, então, à ideia de que um artefato pode ter essas diversas dimensões. Pode ser artística, pode ser utilitária, pode ser ritualística, ele pode estar circulando por esses âmbitos todos. Então, é importante lembrar que quando a gente lida com objetos, artefatos, imagens produzidas em outras sociedades, nós estamos entrando em contato com um outro universo de valores, nos quais as coisas podem ser bastante diferentes daquilo que a gente está acostumado a pensar, né? Então, pensando na arte rupestre, esses grupos tão recuados no tempo, nós temos que estar atentos para o fato de que, muito provavelmente, as coisas não aconteciam do jeito que a gente está acostumado e que, portanto, os conceitos e as interpretações podem variar bastante. Agora, é importante notar também que, se os povos nativos, os povos pré-cabralinos, os indígenas, não praticam propriamente arte no sentido que nós estamos habituados a atribuir essa palavra, né, ligado muito aí à matriz da arte europeia ocidental, isso não quer dizer que eles não possuam, inclusive em muito alto grau, os dois fatores que eu considero essenciais para a produção de um objeto artístico. E que dois fatores são esses? Em primeiro lugar, a técnica. E eu estou aqui entendendo por técnica o conhecimento para transformar a matéria de acordo com um determinado intento. Então, e esse conhecimento que nos possibilita transformar a matéria de acordo com um determinado intento, nós vamos ver que ele é absolutamente presente e esses povos têm, inclusive, maestria em muitas dessas técnicas. E o segundo fator é a capacidade de conferir valor simbólico a essas imagens ou a esses objetos. Ou seja, são objetos que transcendem a sua própria materialidade, que transcendem, que vão além das suas funções e ocupam lugares simbólicos, estão ali circulando na simbologia e no universo de significados desses grupos. Portanto, esses dois fatores estão plenamente presentes e esses grupos, mesmo as sociedades pré-cabralinas, nós vamos ver que são plenamente capazes, né, tanto da técnica quanto do valor simbólico, ainda que nós tenhamos que manter essa reserva quanto ao fato de ser um outro universo de valores. Um outro ponto que eu gostaria de, logo de saída, esclarecer com vocês é o da terminologia, inclusive a que eu vou usar aqui durante a aula. Porque nós sabemos que ao longo do século XIX e mesmo boa parte do século XX, era muito comum que os historiadores, os antropólogos, os paleontólogos, os arqueólogos se referissem a esses povos que viveram há milhares de anos como pré-históricos ou primitivos. Essa terminologia foi usada durante bastante tempo, povos pré-históricos ou povos primitivos. No entanto, hoje em dia, ela é considerada inadequada. E por que isso, né? Bom, no caso do termo pré-histórico, trata-se de sociedades ágrafas, ou seja, sem escrita, né? Eu estou falando aqui dos povos do território brasileiro. Só que esses povos ágrafos também têm sua história, né? Então, o problema de dizer pré-histórico é colocar esses grupos fora da história, sendo que eles possuem sim sua história, eles apenas não registraram essa história em forma escrita. No entanto, é o que nós vamos ver,
existem inúmeros registros de outra maneira, né? Eles deixaram vestígios, eles deixaram pinturas, eles deixaram esculturas, tanto é que nós tentamos reconstituir essa história no presente a partir desses vestígios. Portanto, dizer pré-histórico, a gente tem que tomar cuidado com esse termo, né? E daí não inferir que são grupos sem história. E qual que é o problema com o termo primitivo? Bom, o termo primitivo, ele implica uma escala de valores que vai tomar como referência central a nossa própria cultura, né? Quando a gente diz primitivo, nós estamos nos colocando como metro e colocando os outros para trás, né? Numa etapa menos desenvolvida, numa etapa primitiva, né? E aí, nesse caso, o problema é que mais do que esclarecer ou iluminar a dinâmica própria dessas sociedades, esses termos acabam projetando sobre elas os nossos conceitos e preconceitos, né? O que torna ainda mais difícil um conhecimento justo e equilibrado sobre elas, né? Essa projeção acaba atrapalhando bastante, portanto, nós temos que tomar cuidado com ela. Por isso, ao longo dessa aula, eu vou empregar o termo pré-cabralinos, ou dá também para dizer paleo-índios, que significa anterior aos índios, para designar, então, esses dois termos, né, pré-cabralinos ou paleo-índios, para designar os habitantes mais antigos do território sul-americano, que vieram justamente com as primeiras levas migratórias, das quais eu vou falar em seguida, e o termo indígena para as populações nativas, que sucederam essas populações mais antigas e com as quais nós convivemos hoje, cuja história continua em aberto. Bom, tendo feito essas observações, eu gostaria de mostrar para vocês um pouco o sumário da aula, como eu organizei o conteúdo. A nossa aula se divide, portanto, em duas partes. A primeira diz respeito às manifestações pré-cabralinas, que estão situadas nesse arco temporal de cerca de 20.000 a 1.500 anos atrás. E aqui eu estou usando essa sigla, vocês vejam, AP, que significa antes do presente, tá? Então, o AP a gente pode ler tanto como cerca de 20.000 anos antes do presente, ou simplesmente dizer há cerca de 20.000 anos atrás, observando que, no entanto, no AP, o presente, no caso, é 1950, essa é a convenção, porque quando passou-se a adotar essa sigla antes do presente, foi 1950, então isso se tornou o ponto presente para esse tipo de denominação. Como a gente está aí muito pertinho de 1950, estamos falando de coisas de dezenas de milhares de anos, isso não faz tanta diferença, tá? Mas só para ficar claro, nós vamos ver várias vezes aqui durante a aula essa sigla AP, né, o CA cerca e o AP antes do presente. Justamente para não, porque a gente usa na linguagem corrente antes ou depois de Cristo, né? Mas os arqueólogos, os paleontólogos, os antropólogos preferem essa notação um pouco mais neutra de antes do presente, tendo o presente como referência 1950. Bom, então a primeira parte da aula nós vamos falar sobre as manifestações que vão de 20.000 anos atrás ao ano 1500, né? E aí eu vou falar da ocupação humana das Américas, das tradições de pintura, da gravura rupestre, das culturas amazônicas e da tradição tupi-guarani, para em seguida entrar na segunda parte, que diz respeito às artes indígenas após 1500, ou seja, após a chegada dos portugueses, e que está nesse arco temporal do século XVI, o início do século XVI, até os dias de hoje. O recorte que eu fiz é esse que vocês veem. Eu vou falar um pouquinho sobre pintura corporal, cestaria e arte plumária, ok? Bom, vamos então entrar propriamente no começo dessa história toda, que é o tema da ocupação humana das Américas, né? E aqui, no caso, as perguntas-chave são: quem foram os primeiros habitantes do continente americano? Então, nós sabemos que quando o Cabral aportou por aqui, esse território estava longe de ser vazio e desocupado, tinha muita gente por aqui já.
De onde é que essas pessoas vieram? E aí, como e quando chegaram também? De que jeito que elas vieram para aqui? Quais rotas elas tomaram? Quando elas chegaram? Essas duas ou três questões, né? Quem, como e quando chegaram até aqui, podem parecer simples, mas na verdade elas são bastante controversas entre os arqueólogos, que discordam bastante em relação justamente às rotas e às datas de ocupação, que vão variar, como nós vamos ver, entre 11 e 50 mil anos atrás, o início da ocupação das Américas. Agora, para a arqueologia contemporânea, existe aí um certo consenso, né, quanto ao início da nossa espécie, ao surgimento do Homo sapiens. Existe, então, o consenso de que o Homo sapiens, a nossa espécie, surgiu no continente africano aproximadamente 300 mil anos atrás, e de lá do continente africano se espalhou por todo o planeta em levas migratórias sucessivas, né? Ou seja, eles não se espalharam todo mundo de uma vez, mas foram ondas migratórias que foram acontecendo ao redor do globo. Como isso aconteceu, né? Que então é o X da questão, como e quando? Bom, existem pelo menos 3 hipóteses que eu quero apresentar para vocês, que eu resumo nesse mapinha aqui. A hipótese número 1, que são essas flechinhas pretas, diz que os primeiros humanos entraram na América pelo Estreito de Bering, que é aqui em cima, bem ao norte, como vocês estão vendo aqui, há cerca de 11 mil anos atrás, porque nessa época o nível dos mares, o nível do oceano era bem menor e, portanto, isso daqui era uma passagem terrestre ininterrupta, né? Isso aqui não estava interrompido pelo mar ainda. E aí esses grupos de caçadores e coletores, vindos da África, atravessaram essas terras que então uniam o que hoje é a Ásia e a América, no extremo norte. Como esses homens viviam basicamente de caça e coleta, supõe-se, conclui-se então que eles vieram justamente perseguindo esses animais de grande porte, dos quais eles dependiam para viver, e nessa caça e coleta eles atravessaram essa região e aí foram ocupando o território americano. Isso é uma hipótese. A segunda hipótese é a chamada hipótese de uma dupla migração, que vai incluir essa setinha vermelha que vocês estão vendo aqui. Essa dupla migração, essa segunda hipótese, ela vai admitir essa migração de 11 mil anos atrás, mas ela vai dizer que teria acontecido uma migração anterior, que também foi aqui pelo Estreito de Bering, só que um tanto mais velha, entre 14 e 20 mil anos atrás. Essa migração mais antiga teria sido formada por grupos étnicos originários da África e do sudeste da Ásia, como vocês estão vendo aqui, né? Agora, a segunda onda migratória, essa de 11 mil, teria sido composta principalmente por grupos que se encontravam na Ásia havia mais tempo e possuíam características físicas que nós associamos com os atuais povos que habitam a Mongólia. Deles descenderiam, portanto, a partir dessa hipótese, os povos nativos brasileiros, e seria por isso que a gente consegue identificar traços semelhantes, né, das populações nativas brasileiras com certas populações asiáticas. A vantagem dessa hipótese da dupla migração é que ela explicaria, justamente por serem ondas migratórias distintas, a existência de grupos étnicos diferentes, né? Existe uma multiplicidade étnica na América, não é todo mundo igual, muito pelo contrário, né? Existe uma diversidade bastante grande. E também explicaria a considerável diversidade de pontas de pedras e artefatos encontrados no território. Tudo isso indica, né, ou se volta para essa hipótese de mais de uma onda migratória, o que explicaria essa diversidade.
E a terceira hipótese de povoamento das Américas que eu trago para vocês é uma hipótese bastante ousada e polêmica, que é essa aqui do tracejadinho. A autora dela é a arqueóloga Nied Guidon, que conduz escavações e é bastante ativa, uma liderança mesmo no sítio do Boqueirão da Pedra Furada, que talvez vocês já tenham ouvido falar, no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, e aí eu dou só uma vistazinha para vocês, não é à toa que chama Boqueirão da Pedra Furada, porque de fato tem essa pedra furada, né? São algumas cenas do Parque Nacional da Serra da Capivara, que aliás é visitável, não agora, mas ele é aberto à visitação, como os parques nacionais. E aliás, é uma coisa que eu costumo dizer para os meus alunos e alunas, a Tatiana, que está aqui na sala de aula, já me ouviu falando isso, que um dos meus objetivos aqui nesse curso é deixar vocês com vontade de viajar pelo Brasil. Que se vocês terminarem o curso, morrendo de vontade de ir para o Piauí, ver o Parque da Serra da Capivara, ir para Minas, ver as cidades históricas, ir para o Rio de Janeiro, enfim, rodar esse Brasil atrás de todas as coisas lindas, se vocês estiverem sentindo essa vontade no final do curso, eu vou saber que eu cumpri bem a minha missão. Então, estou dando aqui só um aperitivozinho. Vocês vejam que aqui não dá para ver tão bem, mas tem essas trilhas em que a gente pode ver as pinturas rupestres, só para dar um pouco o contexto da atuação da Nied Guidon, que voltando na hipótese dela, ela diz que encontrou vestígios de ocupação humana nesse local que datavam de 48 mil anos atrás. O que faz recuar bastante, portanto, né, o início da ocupação. E ela sustenta, inclusive, que os humanos teriam chegado ao território americano por diferentes rotas, né? Então, em datas bem anteriores, e defende, inclusive, que os seres humanos, o Homo sapiens, já se encontrava aqui na Austrália em cerca de 50 mil anos atrás e que teria chegado no território americano por via marítima, que eles já teriam domínio das técnicas de navegação, teriam chegado por via marítima, e vejam que aí, nesse caso, a ocupação se daria da América do Sul em relação ao norte, e não o contrário, como atestam as duas primeiras hipóteses. Agora, é verdade que essa hipótese da Nied Guidon, ela ela encontra contestação em boa parte da comunidade acadêmica, e essa discussão permanece em aberto, né? Essa discussão sobre as rotas e datas, na verdade, ela é um conhecimento que continua sendo produzido, e essas respostas continuam sendo buscadas. Agora, o fato é que se a gente não pode decidir com toda certeza por um modelo de povoamento ou outro, né? Não dá para ter certeza, o que a gente pode fazer é se debruçar e olhar com atenção as produções que esses povos de fato deixaram para nós, que sobreviveram durante esse tempo todo. E os pesquisadores, então, eles costumam identificar, no âmbito da arqueologia, da antropologia, da paleontologia, nos sítios arqueológicos que nós temos no Brasil, vários estilos que são denominados linhagens ou tradições. E a seguir eu vou apresentar para vocês alguns dos mais comuns e representativos. Então, as linhagens da tradição Nordeste, a subtradição Seridó, a tradição Agreste, a tradição Planalto e a tradição São Francisco. Começando pela tradição Nordeste, nós estamos falando aí desse arco temporal que vai de 12 mil a 6 mil anos atrás. Essa produção se concentra principalmente na região do Parque Nacional da Serra da Capivara, é por isso que ele foi formado, no Piauí. Para muitos, esses desenhos e inscrições do Parque Nacional da Serra da Capivara, da tradição Nordeste, são os mais antigos do território brasileiro. O parque foi criado em 79, aqui eu trago um pouquinho algumas características dele, porque eu acho que é um dos sítios, talvez seja mesmo o sítio mais importante no Brasil.
O Parque Nacional foi criado em 79 como uma maneira de defender justamente essas zonas arqueológicas. Ele abriga a Fundação Museu do Homem Americano, dá para visitar também, porque justamente a riqueza dos achados, vejam, tem cerca de 1.300 sítios arqueológicos e mais de 700 mil objetos líticos, ou seja, objetos feitos de pedra. Então, eles são depositados e conservados na Fundação Museu do Homem Americano. O parque foi declarado Patrimônio Natural e Cultural em 1991 pela Unesco e tem essa grande concentração de pinturas e gravuras rupestres. Esse é um dos exemplos, né? Vou trazer agora alguns poucos exemplos de toda a riqueza. Esse é o primeiro, um deles. Essa cena desenhada na toca do Pinga do Boi, vocês vejam que chama a atenção é o fato de que está tudo em movimento, né? Reparem como a representação do movimento já está presente aqui. Nós temos esses cervos, né? Essas espécies de veados ou cervos que atravessam a cena correndo da direita para a esquerda. E, ao mesmo tempo, essas três figuras que parecem engajadas em uma espécie de jogo, né, ou talvez uma atividade ritual, essa figura parece lançar uma bola ou uma argola, que a segunda figura mais ao fundo parece se esticar para pegar, não é? Reparem que existe aqui a representação do órgão sexual masculino nessa figura mais da esquerda, enquanto a direita é representada com as pernas abertas, o que nos leva a pensar que é a representação do masculino e do feminino, de alguma maneira, né? E talvez de uma criança aqui no meio. E reparem na diversidade também, na criatividade, né? Porque nós temos essas duas figuras de servos que são parecidas, mas não são iguais. A da esquerda é como se fosse uma pelagem lisa, na maneira como é representada, enquanto a da direita é como se tivesse uma pelagem malhada, né? Tem aqui os risquinhos. Vejam que tem também um trabalho dos cheios e vazios. Nós observamos, por exemplo, na cabeça das figuras, no caso dessas duas da ponta, a cabeça tem um tratamento, o corpo tem outra. E no caso da figura do meio, a cabeça tem o mesmo tratamento do corpo, ou seja, cheio e cheio, né? E esse jogo de cheio e vazio está aqui nessa bola e argola também. Ou seja, para mostrar como já tem muita coisa em jogo aqui. Nas pinturas da tradição nordeste, observando, né, em conjunto, as cores que vão predominar são vermelho, que é empregado numa variação de tonalidades bastante grande. Eles também vão usar bastante o amarelo, o preto, o branco que aparece aqui e o cinza, né? Os primeiros povoadores, essas pessoas que fizeram tudo isso, empregavam portanto, os pigmentos de origem mineral, como o óxido de ferro, por exemplo, que é o que se usa para fazer o vermelho e também o ocre, nessa espécie de bege amarelado, e empregavam também os pigmentos vegetais, vindos de plantas como o urucum, o genipapo, ou mesmo minerais como o carvão. Então, o óxido de ferro e o carvão, dando o vermelho ou o preto, o urucum, o genipapo, dando também o vermelho e o preto. Às vezes o genipapo dá um azul meio preto, um preto meio azulado. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E como acontecia a aplicação dessas tintas, né? Bom, aí havia vários expedientes. Muitas vezes eram aplicadas com os dedos, outras vezes com pincéis feitos de fibras vegetais ou de pelos animais, e os pesquisadores acham possível, inclusive, que traços mais finos tenham sido aplicados com espinhos de cactos, de algumas espécies de cactos. Em seguida, a subtradição Seridó, que vai de 9.000 a 1.000 anos atrás. Essa é o período dela, e está ali localizada na região do Seridó, que é o sertão do Rio Grande do Norte, interior do estado do Rio Grande do Norte. É importante que, nesse caso, nós temos em mente que todas essas tradições encontradas no território brasileiro, elas não são estanques, elas não estão ali em caixinhas, mas elas são como que
uma rede de vasos comunicantes, né? Raízes que estão ali conversando entre si. Então, a tradição Nordeste, por exemplo, que é essa que a gente acabou de ver, ela é tida como mais antiga e teria dado origem a outras tradições ou subtradições, sendo uma das mais notáveis, de maior destaque, justamente a subtradição Seridó. Eu trago essa cena de caçada para vocês verem. Nós temos que lembrar que são cenas feitas por povos caçadores-coletores. A subtradição Seridó apresenta essas imagens bastante vívidas que guardam a semelhança com as pinturas do Parque Nacional da Serra da Capivara, que nós vimos anteriormente. Portanto, esse aspecto permite para a gente supor que são populações que migraram da região de São Raimundo Nonato, no Piauí, para a região do Seridó. Mas aqui tem também alguns novos elementos em relação à tradição nordeste. Nós vemos, por exemplo, que as figuras humanas são ornamentadas, elas trazem como que ornamentos na cabeça, como se fossem cocares ou algum tipo de chapéu ou de galhada. E, além disso, elas trazem também cestos ou bolsas e objetos nas mãos. Vejam que tem aqui a representação, aqui tudo indica, de uma cena de caçada. Um animal aqui parecendo fugir e o outro que parece estar sendo abatido. Portanto, essa realidade de um povo caçador-coletor está colocada nessas imagens, que também vocês veem que tem essa predominância da cor vermelha, né? Dessa tinta trazida pela elaboração do óxido de ferro. E outra característica também bastante curiosa é que as figuras da tradição Seridó têm isso de parecerem estarem com a boca aberta o tempo todo, tá vendo? Elas têm um bocão, assim, que tá sempre... Tá como se elas estivessem gritando ou cantando, né? Isso é bastante característico desse estilo, dessa linhagem. O próximo que eu quero trazer para vocês também tá ligado à tradição nordeste. No caso aqui, é a tradição agreste, situada entre 6.000 e 3.000 anos atrás, que vai ocupar justamente o agreste de Pernambuco e o sul da Paraíba. Acontece que, ali por volta de 6.000 anos atrás, a tradição nordeste, essa da Serra da Capivara, por algum motivo desapareceu, e ela deu lugar à tradição agreste, que recebeu esse nome justamente por sua localização geográfica. De um modo geral, essa tradição não apresenta cenas de grupo, como a gente viu anteriormente, nem organizações narrativas, como a gente viu nos outros casos também, né? Tem ali uma narrativa, seja do jogo das argolas, seja da caça. As figuras antropomórficas, ou seja, com o formato de pessoas, né? Elas tendem a aparecer amplificadas em poses mais rígidas, ao lado da figuração de alguns animais, como tartaruga, lagarto, peixe, e alguns elementos geométricos também. E um elemento bastante interessante é essa figura do pássaro de asas abertas, né? Possivelmente um gavião, que é bastante comum nesses abrigos rochosos do sudoeste de Goiás e que nós vamos ver aparecer em outros lugares também. Então, vocês tenham na memória essa figura da ave, possível gavião de asas abertas, que está na tradição agreste, mas ela aparece também em outros lugares. Daí justamente a importância de termos em mente essa ideia dos vasos comunicantes, né? De que essas tradições elas estão conversando entre si. A tradição Planalto, ela acontece entre 8.000 e 4.000 anos atrás. Ela compreende mais de uma centena de sítios arqueológicos que vão se espalhar aí pelos estados de São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Goiás. Eu trago para vocês alguns exemplos, como esse paredão de Serranópolis, em que nós observamos a convivência, né, a soma das figuras antropomórficas, como por exemplo aqui,
as figuras zoomórficas, essas espécies de lagartos que aparecem, esses grafismos mais geométricos que estão espalhados por aqui, e vejam que tem também figuras parecidas com aquele pássaro de asas abertas. Tem um aqui e tem um meio apagadinho aqui. Né, tem essas outras formas, isso aqui parece uma pegada, mas a gente não sabe ao certo, né? Na verdade, não temos acesso quando a gente está falando de arte rupestre, nós podemos nos aproximar, mas não podemos dizer com certeza, né? Pelo recuo temporal. Outros exemplos de grafismos mais geométricos. E a tradição São Francisco, que se estende de 7.000 a cerca de 2.800 anos atrás, que vai justamente estar ligada ali ao Vale do Rio São Francisco, ocupando Minas Gerais, Goiás e Bahia. Tem como característica principal essa tradição a quase ausência de figuras humanas, diferentemente das outras, né? E uma quantidade bastante grande, uma profusão de padrões geométricos policrômicos, isto é, de mais de uma cor. Vocês vejam aqui no caso, né, que temos o vermelho, temos o ocre, tem essa cor que não dá para saber direito se é um verde, se é um azul, e claro que entra também a fotografia, né, o filtro da fotografia. E outra característica interessante dessa tradição é que ela que se cogita a hipótese de que os povos que fizeram essas pinturas da tradição São Francisco conheceriam ou estariam prestes a conhecer o trabalho da cestaria, porque justamente as linhas que aparecem aqui, entrelaçadas, têm muita semelhança, parentesco com as linhas entrelaçadas que constituem a cestaria, que é o que nós vamos ver em seguida. E esse exemplo que é lindo, né, mapa dos desenhos, ó, isso aqui está no Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que é no norte de Minas, visitável também, vocês podem ir até lá. Vejam como, né, que se coloca com força a policromia, né, a multiplicidade de cores na tradição São Francisco. Muito bem, até aqui, então, eu estou mostrando para vocês exemplos de pinturas rupestres, né? Rupestre aí sobre a rocha. Eu quero mostrar para vocês, em seguida, alguns exemplos de gravuras rupestres, ou seja, incisões feitas na pedra. E eu trago aqui mais uma vez, a terminologia, uma observação sobre a terminologia. A gente pode dizer também petróglifo ou itacoatiara. Esses três termos são aceitos, né? Aí, no caso, itacoatiara significando em tupi pedra riscada, que é justamente isso de que se trata. Esse é um mapinha para vocês verem, são diferentes tradições da gravura rupestre, vocês vejam que se espalha também por zonas bastante largas do continente, não é? Então vejam que tem artes, isso a gente está falando de milhares de anos atrás, e tem ali uma produção visual sendo feita, ocupando quase que o território inteiro. Um exemplo da tradição meridional, que essa daqui, que está mais no sul, né, ligada ao território do Rio Grande do Sul, é esta da gruta de Canhemborá, na cidade de Nova Palma, que tem como característica, como recorrência, essas figuras que nós chamamos de tridáctilos, ou seja, 3 dedos, que parecem representar patas de aves, não é? E também essas outras figuras que seria um círculo com círculos menores ao lado, que parecem representar patas de felinos. Um exemplo da tradição litorânea catarinense, então a gente está aqui, e olha só que interessante, a gente está falando da Ilha do Campeche. Nós temos gravura rupestre feitas em ilhas do litoral de Santa Catarina,
ilhas que muitas vezes distam ali, tem uma distância entre 20 e 25 quilômetros uma das outras, então aí também já está indicando essa capacidade de navegação, né? E o interessante é que os paredões, as superfícies de rocha que estão gravadas, elas estão sempre voltadas para o oceano e não para o continente. O que nos leva a pensar, portanto, na importância que esses grafismos tinham para esses povos, né? De justificar esse esforço e esse cuidado na fatura, no modo de fazer. Então, não era uma coisa feita assim de qualquer maneira. Esse é um exemplo da tradição amazônica, que eu mostro aqui para vocês no mapinha, que está justamente aqui na parte mais ao norte do território. Localizada, essa gravura está localizada no Pará, e a tradição amazônica é bastante pouco estudada, falta ainda muitas informações, ainda tem muito que se pesquisar, mas caracteristicamente ela traz figuras humanas geometrizadas ou estilizadas, normalmente assexuadas, a não ser quando é nesse caso, por exemplo, que eu estou mostrando para vocês, que parece ser uma representação de gravidez, possivelmente, porque nós vemos que tem uma figurinha menor aqui sobre a barriga dessa figura maior. E vejam que muitas vezes tem também a representação do rosto, né? Ou de cabelos, ou de algum tipo de adorno da cabeça. Isso também é um exemplo da tradição amazônica na Cachoeira da Tipiaca. E vocês vejam, e uma coisa muito, muito interessante em relação a esses petróglifos, né, ou itacoatiaras, é que se encontram, isso aqui são como que representações de máscaras, né, gravadas na pedra, e nós podemos encontrar máscaras mesmo, muito similares, que são feitas pelo povo Cobelwa do Alto Caiauri, deixa eu pegar, Caiairi Uaupés. Vejam que eles usam até hoje máscaras, essas são máscaras mesmo, né, tridimensionais, que lembram muito as figuras que estão gravadas na pedra, né, aqui na Cachoeira do Tipiaca. Esse é o mais um, a foto não está muito boa, mas é mais um exemplo de petróglifo amazônico. E vejam quem aparece, a gente está lá na Amazônia, vejam quem aparece aqui na rocha, novamente, essa figura do pássaro de asas abertas, né? Essa foto é muito bonita, porque traz aqui na beira do rio, tem várias outras incisões, tem uma aqui, tem uma espécie de pássaro mais esquemático aqui, e aqui tem outras duas, uma espécie de tartaruga e algo que lembra um sapo ou uma rã. Isso para falar então da tradição amazônica. Tem um exemplo da tradição geométrica, que aí é a rainha, né? A rainha das itacoatiaras, que é a Pedra do Ingá, que faz parte da tradição geométrica, que eu vou mostrar aqui para vocês no mapinha, que está correndo todo o território de sul a norte, né? A Pedra do Ingá está mais aqui em cima, que ela está na Paraíba, mas se trata desse paredão de 24 metros de extensão por 3 metros de altura, né? Um bloco de gnese, é esse o mineral, todo coberto por baixo relevo de linhas e figuras geométricas e pontos. E é uma manifestação de dificílima interpretação, né? Não existe de modo nenhum um consenso em relação a isso. Há aqueles que dizem que pode ser uma espécie de calendário, uma espécie de registro de passagem do tempo, ou uma espécie de registro de observação astronômica rudimentar, ou que serviria para propósitos rituais, enfim, ou uma maneira de contar, um tipo de contagem rudimentar também. Essas hipóteses estão todas em aberto. Resta mesmo a beleza da Pedra do Ingá e o mistério do seu significado, com o qual a gente tem que se conformar.
Isso também dá para visitar, viu, gente? Fica ali a céu aberto, então também dá para dar uma chegadinha até lá. E é interessante notar uma coisa que eu quero frisar, é que a Pedra do Ingá, ela fica justamente ali perto de um riacho, que é justamente o Riacho do Ingá, e no caso dos sítios gravados, né, dessa tradição geométrica que eu mostrei para vocês, que vai de sul a norte ou de norte a sul, ele tem uma particularidade de acontecer com frequência nas proximidades de rios, principalmente cachoeiras, e muitos desses blocos de pedra gravados são cobertos pelas águas durante as enchentes. O que se cogita que seja uma escolha das pessoas que fizeram isso, ao invés de ser um simples acidente, né? Então, vocês vejam, eu vou voltar ali nessa foto, por exemplo, vejam que bonito pensar que as pessoas que fizeram essas imagens na pedra, elas estavam contando com o fato de que em determinada época do ano, essas imagens estariam invisíveis, estariam submersas, em outras épocas do ano, a água baixaria e essas figuras apareceriam. Eu acho linda essa ideia, né? Porque nos dá justamente a medida da sofisticação dessa produção e nos afasta novamente daquele risco que eu coloquei no início da aula de pensar esses povos como primitivos, no sentido de toscos, de pouco habilidosos, de pouco capazes, né? Ou até mesmo animalizados. Quando nós olhamos a produção rupestre, nós vemos que, pelo contrário, eles estão ali lidando com a cor, eles estão lidando com cheios e vazios, eles estão calculando que uma hora o lugar dá para ser visto, outra hora não dá para ser visto. Por vezes, tanto a pintura quanto a gravura rupestre, ela está mais escondida dentro de uma gruta, por outras vezes ela está absolutamente expostas. Então, esse painel do Peruaçu, por exemplo, ele não está escondido dentro de uma caverna, ele está num paredão ao ar livre, e pode ser visto de longe, inclusive. Portanto, essas pessoas, esses povos, estão lidando aí com todas essas variáveis, que são as variáveis artísticas, né, as variáveis da produção visual, com as quais os artistas estão lidando até hoje, a linguagem visual, e a linguagem da gravura, e a linguagem da pintura. Portanto, eu gostaria de enfatizar e chamar a atenção para esse refinamento e essa sofisticação que a gente já encontra em obras como essas que eu estou mostrando para vocês. Muito bem. Falando, então, da pintura e das gravuras, eu gostaria de tratar um pouquinho mais, abordar novamente as culturas amazônicas, as culturas anteriores à chegada dos portugueses e que ocupavam o território amazônico, cuja ocupação calcula-se que tenha começado em 14 mil anos atrás, mais ou menos. Durante esses milênios todos, então, que antecederam a chegada dos portugueses aqui no início do século XVI, essa região da bacia amazônica, ela estava densamente povoada, tinha muita gente vivendo ali. Os pesquisadores falam de cerca de 5 milhões de pessoas, o que não é pouco, e à medida que os conhecimentos e as pesquisas avançam, esse número tende a aumentar. Como essa população toda estava organizada de um jeito só? Muito pelo contrário, ela estava organizada de maneiras muito diferentes, em sociedades bastante diversas, falavam-se várias línguas diferentes entre si, algumas aparentadas, mas diferentes entre si. E fundamental também é saber que essa população, ao longo desses séculos, foi construindo redes de caminhos fluviais e caminhos terrestres que se ligavam, que se interconectavam e que possibilitavam, portanto, a troca e o intercâmbio entre áreas bastante vastas do território americano. Vocês lembram do machadinho de pedra semilunar que eu mostrei para vocês, que está na Guiana, está nas Antilhas, está em todos os lugares, porque justamente houve a formação de uma rede de caminhos
via fluvial pelos rios e também via terrestre, portanto, tinha toda uma comunicação ali acontecendo. Não dá para pensar que eram pequenos grupinhos que estavam isolados e ninguém se conhecia, ninguém se encontrava, muito pelo contrário. E nesse contexto de diversidade, nós temos também grupos ou sociedades sedentárias, altamente hierarquizados, ou seja, sedentárias fixados no mesmo lugar, com hierarquia social, algumas delas já praticando agricultura e a criação de animais, que são fundamentais para o sedentarismo, que coexistiam, por sua vez, com pequenos grupos nômades de caçadores-coletores. Então, nós temos esse mapa muito diversificado em relação à localização, à estrutura social, à língua, sociedades menores, sociedades maiores, mais centralizadas, menos centralizadas, com ou sem agricultura, com ou sem caça e coleta. Agora, calcula-se que por volta do ano 1000, algumas sociedades amazônicas tiveram mudanças profundas nas suas estruturas, na estrutura política, na estrutura econômica, e deram origem ao que se chama de cacicados, quer dizer, territórios maiores, que eram dominados por um chefe, um cacique, então centralizado na figura de um chefe ou cacique, que então estendia seu poder ali sobre milhares de pessoas. Vivia-se, então, em centros maiores que se destacavam, entre outras coisas, pela produção de cerâmica bastante elaborada. Essa cerâmica sendo destinada tanto aos fins utilitários quanto a rituais. Então, isso é importante porque no momento em que um grupo se fixa, é capaz de garantir sua subsistência pela caça, pela pesca, e essa sociedade se complexifica, as atividades também podem se complexificar, como é o caso da cerâmica, né, que envolve toda uma organização do trabalho, por serem várias etapas, né, recolher o barro, trazer o barro para a aldeia, saber como lidar com ele, saber como ornamentá-lo. Nós vamos ver exemplos disso em seguida. Eu quero chamar a atenção para vocês que esse tipo de coisa está intimamente ligada ao contexto político-social desses grupos, né? Esse contexto político-social é que dá as condições para determinadas produções. Eu vou, como exemplo das culturas amazônicas, eu vou trazer 3, a Tapajônica, a Marajoara e a Maracá. Começando pela Tapajônica, então, eu trago assim, deixa eu só dar a ficha da cultura tapajônica, né, que ela se estende entre 900 e 1600, vai do ano 900 até 1600 da nossa era, e abrange ali a região de Santarém, no Pará, Rio Tapajós e a foz do Rio Trombetas. Um exemplo dela é essa belíssima mulher com vasilhame, que ela está sentada, né, com esse vasilhame sobre os joelhos, e é muito interessante notar que essa figura traz os vestígios de pintura na perna, no pescoço, um pouco no rosto, o que nos aproxima dos costumes, né, desse povo, dessa sociedade, e nos indica que eles já praticavam a pintura corporal, muito provavelmente. E vejam que interessante também que já há a indicação de movimento, né, daqui pelos braços da figura que está aqui segurando essa vasilha e prestes a trabalhar de alguma maneira nela. Bom, essa cerâmica tapajônica, ela tinha fins predominantemente cerimoniais, alcançou padrões de bastante complexidade formal, como nós podemos ver, por exemplo, nesses vasos chamados vasos cariátides ou vasos de gargalo, que são decorados com essas figuras, com motivos zoomorfos e antropomorfos ao mesmo tempo, né? Misturando-se as duas. Olha que interessante, porque veja que tem essas como se fossem braços, né, muito estendidos, tem essas figuras um tanto zoomórficas, como isso aqui poderia ser um macaquinho, por exemplo, algum outro tipo de animal, isso poderia ser a cabeça de uma cobra,
E isso aqui, essa figura poderia ser uma rã, um sapo, ou um muiraquitã, que nós vamos ver em seguida. E aqui nesse outro exemplo também, né? Vejam que o que seria o braço da figura, porque aqui é mais fácil de ver algo antropomorfo, né? O rosto da figura, aqui com os olhinhos, a boquinha, o gargalo da garrafa seria uma espécie de chapéu, e nos braços ela traria essas figuras de animaizinhos, como esse daqui. E é claro que o que se cogita é que esses objetos dão forma plástica a narrativas míticas locais e que trazem, portanto, para a forma plástica figuras, animais ou entidades que estão ali circulando nessa cultura. Olha um outro exemplo da cultura tapajônica, uma beleza de exemplo, né? Nesse caso, o corpo, digamos assim, é feito e depois é anexado as orelhinhas, que seria, né, as orelhinhas, os bracinhos são fixados no corpo principal. Vejam que tem também uns restinhos de tinta, né, de uma pintura, a indicação dos olhos, do rosto. Vejam que tem até um umbiguinho aqui, que bonitinho, que seria a barriga, né? Tem um umbiguinho. E essa figura é um tanto que parece interpelar a gente, né? Com os bracinhos, com a mão na cintura. Indicando também um vestígio de pintura corporal, né? Possivelmente pintura corporal. E nessa mesma tradição tapajônica, a gente encontra ali na foz do Rio Trombetas, isso é uma espécie de consenso, havia então uma produção de esculturas de pedra polida nessa região do Trombetas, com figuras humanas e animais e de muiraquitãs, que é isso aqui que eu tô mostrando para vocês. Esses muiraquitãs, essas figurinhas que são amuletos, né, no formato de um sapinho ou de uma pequena rã, elas foram encontradas também no norte de Manaus, no Rio Orinoco, nas Guianas e em ilhas do Caribe, lá em cima, né? Os arqueólogos estimam que no início do ano 1000 da nossa era, as populações amazônicas estavam, então, integradas em rede de trocas de artefatos, de informações e de alianças de guerra, que tornavam possível, portanto, justamente a troca entre essas culturas bastante afastadas umas das outras no espaço. Então, pelos muiraquitãs, ou pela extensão em que se acham os muiraquitãs, é que se tem noção dessas vias fluviais e terrestres de que eu estava falando para vocês. Em seguida, alguns exemplos da cultura marajoara, que vai de 300 a 1400, ou seja, ela se detém um pouquinho antes da chegada dos portugueses e se localiza ali na ilha do Marajó, no Pará. Nesse lugar tem grandes aterros, espécie de grandes aterros, que são formados basicamente por areia e argila, que são conhecidos como tesos marajoaras. Tesos, T-E-S-O-S, tesos marajoaras, que sugerem, então, a existência de uma concentração populacional elevada na ilha de Marajó, aí entre os séculos IV e XV. Nós temos exemplos de urna funerária, como essa que eu trago para vocês, que tem esse trabalho com as linhas pretas, brancas e vermelhas, né, em que à primeira vista não se distingue muito bem a figura humana, porque é uma composição mais cerrada, mas nós vemos que aqui aparece uma figura antropomórfica, né, com seu rosto, e ela parece ter adornos também, né, ao lado da cabeça e sobre a cabeça, e vejam que tem também o acréscimo desses altorrelevos aqui, uma outra figurinha. E vejam que interessante, porque o corpo da figura tá em alto relevo, ela é tridimensional, e os bracinhos estão conversando com a pintura propriamente do vaso, não é? Então tem ali, mais uma vez, um refinamento, uma sofisticação que a gente deve prestar atenção,
Tem ali essa conversa entre o tridimensional e o bidimensional, que é uma coisa que da qual a arte trata até hoje. Esse local a ilha de Marajó, era um centro de domesticação de plantas e de cultivo de milho e mandioca. Foi, então, um centro bastante ativo na produção de cerâmica, que era produzida exclusivamente pelas mulheres, né? A cerâmica marajoara se caracteriza por essa pintura usando vermelho, laranja, preto sobre um fundo branco, com essa decoração de apliques que eu chamei a atenção de vocês, utilizada preponderantemente para os fins rituais. Tem indícios de que ela expressava mitos e crenças do universo marajoara, e surgiu, então, se desenvolveu na ilha, mas desapareceu por razões desconhecidas ali por volta de 1400. A cultura maracá, também ligada a esse contexto amazônico pré-cabralino, que vai de 500 a cerca de 1600, então um pouquinho depois, né, da chegada dos portugueses, e está localizada ali no Amapá. Um dos exemplos que eu posso mostrar para vocês é também uma urna funerária, então vocês vejam como é marcada, né, a interação entre a arte, os objetos artísticos e os usos rituais. Ela se desenvolveu, portanto, por volta do ano 1000, tem diferentes estilos de cerâmica ali nessa região do Amapá, e nessa região se destaca justamente esse tipo de urna funerária cilíndrica, zoomorfa ou antropomorfa, vai depender da peça, que é própria da cultura maracá, que apresenta com frequência esses indivíduos sentados em bancos, né, como se ele estivesse um indivíduo sentado num banquinho nessa base, com as mãos apoiadas sobre o joelho, o que pode ser um sinal tanto de prestígio social, como indicar algum tipo de postura ou de tentativa de comunicação com o mundo sobrenatural, né? Então, essas urnas eram geralmente depositadas no interior de cavernas ou de grutas da região. Bem, esses 3 exemplos que eu mostrei para vocês, a cultura maracá, a marajoara e a cultura tapajônica, ela diz respeito, então, às culturas amazônicas, ou seja, está aqui no interior do continente, na região amazônica. E eu queria mostrar em seguida alguns exemplos, uma coisinha ou outra, da tradição tupi-guarani, né, que é justamente essa tradição que, anterior à chegada dos europeus no século XVI, vai ocupar o litoral brasileiro, né? Então, está aqui numa outra região do litoral, não mais no interior, mas na região do litoral brasileiro, que estava ocupada por povos falantes das línguas da família Tupi-Guarani, que chegaram nessa região por volta do ano 500, vindos de uma região comum próxima ali a Rondônia, na região amazônica também. Ela vai se estender. Esse é um dos exemplos, né? Os tupis, nós sabemos, se espalharam, ocuparam ali, grosso modo, do Rio Grande do Norte até o sul do estado de São Paulo, do que hoje é o sul do estado de São Paulo, e os falantes da língua guarani ocuparam do sul do estado de São Paulo até ali a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, com, inclusive, incursões, com ocupações para o interior do continente, onde é hoje o interior do Paraná, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e mesmo Paraguai, né? Tanto é que até hoje os paraguaios, vocês sabem, são bilíngues, fala-se guarani no Paraguai, além do espanhol, até hoje. Então, esse é um exemplo de cerâmica da tradição tupi-guarani, e eu chamo a atenção para vocês de como novamente aparece essa semelhança, essa relação com a cestaria que eu mostrei para vocês na tradição de São Francisco, e aqui também vejam como a parte superior dessa cerâmica lembra o trançado da palha, né? Lembra também cestaria, o que pode indicar aí uma convivência dessas 2 técnicas.
Esses povos produziam também não só as cerâmicas, né? É importante lembrar, a gente encontra pontas de flecha, machado, cachimbos em vários sítios arqueológicos e diferentes tipos de adorno, né? De adornos corporais. Mas é essa cerâmica estilizada que ganha destaque, funcionando muitas vezes como urna funerária, como nós vimos antes. E esse é mais um exemplo de cerâmica tupi-guarani, que é interessante notar que essa vasilha corrugada, né, que justamente esse termo corrugado designa essa superfície do barro que as marcas do fazer são deixadas visíveis, né? A marca dos dedos, ou das unhas, ou de algum instrumento. É muito interessante pensar isso a partir do presente, porque na arte moderna, na arte contemporânea, vai se falar muito disso, né? De não apagar as marcas do fazer. Então, no caso da escultura, a gente tem o Rodin, né, na França, que é um expoente disso, ele não apagava as marcas, né? E deixava ali os registros do fazer. E em peças como essa da tradição tupi-guarani, existe essa questão de não apagar as marcas do próprio fazer. Bom, agora chegamos à segunda parte das artes indígenas, né, após a chegada dos portugueses, ou seja, do século XVI em diante. Só um minutinho para eu me organizar aqui no tempo. Muito bem. Bom, o que eu posso dizer para vocês, enquanto introdução à produção dos povos indígenas e nativos da chegada dos europeus para cá, é que existe ali uma dificuldade de contabilizar a população nativa quando da chegada dos portugueses, exatamente quantos eram, né, esses habitantes, mas estima-se que existiam no território brasileiro cerca de 1.000 povos indígenas. Então, mais uma vez, chama atenção para a variedade. E além dos tupi-guarani, que nós vimos agora em relação à tradição amazônica e tupi-guarani, havia outras 3 grandes famílias, que são essas que eu listo aqui para vocês. Os G, que ocupavam o Planalto Central entre o Maranhão e o Alto Paraguai. Os Arawak, que vão viver ali às margens do Rio Negro e do Rio Orinoco, ao longo do Médio Amazonas e do Rio Madeira, nas cabeceiras do Rio Madeira. Os Caribe, que viviam no norte do Pará, no Amapá e Roraima e no curso do Rio Xingu. Bom, a gente sabe que o contato com o branco causou uma diminuição drástica e brutal da população nativa, que foi vitimada principalmente pelas doenças que não conheciam e, portanto, contra as quais não tinham defesas e resistência. Também as guerras coloniais de conquista, né, para subjugar esses povos e ocupar esses territórios, e a escravização dos povos indígenas para o trabalho compulsório nas minas e fazendas. Isso tudo contribuiu, portanto, para que o número de habitantes nativos caísse drasticamente e brutalmente. Aqui, muito rapidamente, só esse mapinha só para vocês terem a noção inicial dessa diversidade toda, né? Porque estão listados aqui 43 povos diferentes que, como vocês podem ver, se espalham por praticamente todo o território. E isso aqui não é um mapa completo total, são algumas etnias, né? Para novamente nós temos essa noção de que quando os portugueses chegaram, né, tinha muita gente aqui no território todo fazendo muita coisa, né? Daí aí na educação de nós falarmos de um descobrimento do Brasil. Descobrimento para quem não conhecia ainda, mas para quem já estava aqui, né, era um território já bastante conhecido, né, e ocupado. Bom, essa situação, né, de diminuição da população nativa, ela teve uma mudança bastante significativa, bastante importante, a partir da Constituição de 1988, que eu trago um trechinho aqui para vocês, que dizia que os povos indígenas que habitam o território brasileiro, né, tiveram reconhecidos
sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, cabendo à União o papel de demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Essa Constituição está valendo até hoje, é bom lembrar, né? Então, o respeito às suas terras, à demarcação e aos seus bens deve ser observado e está valendo até hoje. E uma mostra da importância de assegurar os direitos indígenas na Constituição de 1988 vem acompanhada dos dados estatísticos. O IBGE de 2010, por exemplo, mostrou que havia mais de 230 povos indígenas no território, reunindo 817.963 pessoas, sendo que 315 mil e um pouco mais moravam em cidades e 502 em áreas rurais. Então, a Constituição de 88, ela foi bastante importante para que muitos desses grupos assumissem ou reassumissem as suas identidades indígenas, recombinando, recriando a sua memória comunitária, as tradições culturais, as expressões artísticas, que podem se manifestar pelos mais diferentes meios e linguagens, e aí realmente riquíssimo, porque nós vamos ter a pintura corporal, a arte plumária, a música, o canto, a dança, a cerâmica, a cestaria, a culinária, todos os artefatos trançados, a arquitetura das casas e várias outras linguagens. Eu pensei algumas para nós observarmos hoje. Eu gostaria de começar pela pintura corporal, que é também um universo lindo, né, e rico, e que podemos nos perguntar se tem ligações com a pintura rupestre, né, nas paredes. Eu trago o desenho de 3 padrões, né, que aos nossos olhos eles podem parecer abstratos, não é? Eles podem parecer simplesmente grafismos, mas que eles podem estar fundamentalmente vinculados à vida e às narrativas míticas de cada grupo, né? O grupo que pratica essa pintura. Então é interessante pensar que ao marcar um corpo, a pintura oferece a esse corpo um lugar no grupo social, né? Ela revela, ela denota um lugar no grupo social e coloca esse corpo em relação com forças naturais e sobrenaturais. Então, as pinturas corporais têm múltiplos sentidos, elas podem estar relacionadas a vários âmbitos, né? Elas podem estar relacionadas a ritos de passagem ou de proteção do clã, a cerimônias de reclusão ou casamento, de luto, de cura de doenças, ou ainda a função religiosa guerreira. Veja que ela está perpassando o cotidiano e a vida dessas comunidades. Os pigmentos. Portanto, aqui eu trago a imagem de uma criança, né? A pintura está ligada e ela vai variar segundo a idade, o gênero, o clã e o grau de integração de uma pessoa na comunidade. Então, ela vai ser específica, pensada especificamente para esses casos. Uma criança, né? Eu estou tentando dar para vocês aqui mostra de como pode ser variado uma criança maiorzinha, um bebê tem a sua pintura, uma mulher mais velha, né, e essa pintura cadivel que se destaca e se especifica porque é essa espécie de arabesco muito fino, né, que as pessoas aplicam no rosto e que é transmitido ali de geração em geração. E falando um pouco das tintas utilizadas, a gente vê que tem ali um parentesco, uma ligação com as práticas que já vinham sendo feitas no caso da pintura rupestre, né? Os pigmentos utilizados são preferencialmente o vermelho, que é extraído do urucum, e o azul escuro, quase preto, que é obtido do genipapo, elaborando o genipapo. As sementes de urucum, no caso, elas são fervidas em água até que se forme uma pasta bastante densa, que ela, então, é endurecida e forma uma espécie de bastão. Então, você tem bastãozinhos
do pigmento de urucum. E para ser aplicado, ele é combinado com uma outra substância de natureza oleosa, que pode ser, muitas vezes, o suco do babaçu, né, da palmeira babaçu, ou de alguma outra fruta, que faz, às vezes, do aglutinante, né, do veículo, que, mais uma vez, é o que nós vemos até hoje, né? Se pegar a têmpera, a tinta óleo, o que é a tinta óleo? É o pigmento misturado no óleo, né? Que é o aglutinante, que é o veículo. Aqui a gente tem uma coisa muito semelhante. Então, as cores vindas ou de origem vegetal, como é o caso do urucum genipapo, ou de origem mineral, como é o caso do cavão e do calcário, que fornecem aí o preto e o branco, o aglutinante, por essas substâncias oleosas de origem vegetal, e é isso que resulta na tinta, propriamente, né, que é essa soma, né, de pigmento e aglutinante resulta na tinta. E nós podemos nos perguntar também como se dá a aplicação dessa tinta, portanto, de diferentes maneiras. Pode ser aplicada com a mão, com os dedos, com a ponta dos dedos, com pontas de palha, que é isso que está acontecendo aqui nessa imagem. Vocês vejam que para criar essas linhas mais fininhas e retinhas, usa-se uma ponta de palha, né, que está aparecendo aqui na foto. Ou riscadores de madeira, também é o caso, chumaços de algodão, pincéis e carimbos, né, feitos muitas vezes com o coco da palmeira babaçu. Olha que lindo esse padrão, né? Vejam como também tá conversando com a cestaria, né? Como isso também são as linhas trançadas da cestaria. E aqui uma pintura, essa daqui é uma pintura corporal Assurine, do Xingu, e essa é uma pintura corporal Yanomami. Vejam como variam, né? No caso da Assurine, as linhas retas, um padrão geométrico, e no caso da Yanomami, as linhas mais irregulares e a cor vermelha espalhada pelo rosto. E eu trago também, não poderia deixar de mencionar, os carimbos, né, indígenas, que foram retomados pelos artistas a Anita Ekman e o Carlos Papamirim, que inclusive fizeram, se eu não estou enganado, uma oficina na Fundação Klabin, né? Há um tempo atrás apresentaram esse trabalho dos carimbos, que é uma outra maneira de executar a pintura corporal, né? Então, os carimbos são feitos de cerâmica, ou pode ser de madeira, são entintados, né? Você passa, esses são alguns exemplos de carimbo, passa-se a tinta ali e essa vai rolando, né? Esse motivo sobre a pele, incrível, né? Vocês vejam que aqui são vários formatos que dão, aqui tem a correspondência, né? Esse carimbo dá esse tipo de figura no corpo, esse aqui que parece um S, né, que são dois gravetinhos unidos, isso é propriamente um carimbo, e assim vai, né, isso vai sendo multiplicado e vai sendo usado com bastante inventividade. Inclusive sobre a própria cerâmica, né? Ou sobre tecido, ou sobre qualquer outro material que se queira estampar. É muito interessante a gente pensar nisso, porque também é um outro início para a história da gravura. Nós vamos ver a gravura mais tarde, mais para o final do curso, teremos a aula sobre gravura, que normalmente nós localizamos o início da gravura no século XX, a gravura artística com Carlos Oswald, mas podemos pensar que isso daqui é uma espécie de gravura, né? Tem ali a incisão na argila e está sendo estampada, não sobre o papel, como a tradição de matriz europeia vai fazer, mas sobre o próprio corpo. Então é interessante ter isso em mente. Eu devo retomar essas pinturas corporais com carimbos nessa aula sobre gravura. E as cestarias, que também é um universo, né? É um universo, é uma coisa sem fim. O Dicionário do Artesanato Indígena, da Berta Ribeiro, define assim a cestaria. É o conjunto de objetos obtidos pelo trançado de elementos vegetais flexíveis ou semirrígidos,
usados para transporte de carga, armazenagem, receptáculo, peneirar ou coar. Então, novamente, está ali presente em várias atividades e instâncias do cotidiano dessas pessoas. Variam em tamanho, em forma, decoração, técnica de manufatura, mas obedecem basicamente às exigências ditadas pela funcionalidade, né, pela sua utilidade, sem deixar de lado, no entanto, o aspecto estético bastante elaborado. E eu vou mostrar aqui para vocês vários exemplos em que o aspecto estético, a elaboração no trançado das fibras, não deixa de estar presente. Então, esses são alguns exemplos de cestaria baniwa, com fibras de arumã, que é uma espécie de cana, parecida com a cana-de-açúcar, vem da aldeia Beija-Flor no Amazonas. Vocês reparem, né, essa esteira que linda, né, com as faixas vermelha e preta, e também com esse... Isso são esses elementos que se repetem, né, e que acabam construindo, né, que é um raciocínio que vai ter muito no modernismo depois, quando a gente pensar, por exemplo, na abstração geométrica, né, esse procedimento de adotar um módulo, né, como se fosse um tijolinho, uma pecinha de Lego, um módulo que daí vai se multiplicando e forma a imagem, que, portanto, a imagem, a obra é a junção de módulos menores, né, como se fossem sílabas, né, que estivessem sendo apresentadas ali. Né, um procedimento de ir juntando essas sílabas gráficas para construir a imagem. Uma peça bastante destacada é esse cesto cargueiro Wayana, né, que é fabricado tipicamente pelos homens e dado de presente às mulheres. Elas usam isso para as viagens, para carregar a colheita, carregar a mandioca, carregar as redes quando vão visitar os parentes em outra aldeia, levam suas próprias redes para dormir, a rede vai aqui no cesto cargueiro também. E esse motivo que aparece nessa cestaria é chamado de caicui, e é o motivo da onça de duas cabeças que vai beber água num lago. E aí a gente olhando assim, fala, mas onde que tem uma onça de duas cabeças bebendo água num lago? E aí quando a gente olha de perto, olha com atenção, de fato, tem essa figura aqui que vocês vejam, que é super sucinto, né? As patas, então uma pata e outra pata, uma cabeça para um lado, uma cabeça para o outro, então essa seria a onça de duas cabeças, que vai se repetir, e os quadradinhos seriam o lago onde a onça está indo beber água, né? As habilidades de tecer e trançar têm grande importância no cotidiano indígena, justamente porque elas dão origem a toda uma série de objetos que estão ali sendo usados, importantes no cotidiano o tempo todo. Veja, com a cestaria, com o trançar e o tecer, dá para fazer rede de dormir, cestos dos mais variados, esteira, peneira, armadilha de pesca, bolsa, cestos cargueiros, tipóias, né, essas de carregar as crianças. Hoje tem os slings, né, a gente vê as mães e os pais usando slings, e os nativos brasileiros já têm essas tipóias feitas não de tecido, como eu acho que o sling é sempre de tecido, né? No caso, tem as tipóias para carregar as crianças, né, o peso das crianças, feitas com cestaria, com trançado vegetal. Os adornos dos mais diferentes tipos, e os tipitis, que para quem não conhece é esse tipo de objeto aqui, que é feito para processar a mandioca, né? Você pega a massa de mandioca, coloca dentro ali do tipiti e vai esticando, então ele vai espremendo a massa de mandioca, então você fica com a parte sólida e com a parte líquida. A parte sólida você vai fazer o beiju, que é fundamental na alimentação indígena. A mandioca, aliás, devemos, né, a culinária indígena, esse ingrediente fundamental, a rainha da culinária brasileira, devemos a culinária indígena, e o tipiti é esse objeto absolutamente ligado, fundamental para o processamento da mandioca. E alguns outros exemplos, como esse cesto das mulheres Wayana do Pará, chamado poraxi,
que serve para guardar todo tipo de coisa, né? Algodão, miçanga, novelos, agulhas, tesouras. Vejam como também tem outros, como se assemelha ao padrão do kaikui, né? Dessa figura com duas cabeças. Aqui um padrão mais geométrico. Os cestos Mehinako, né, do Parque Indígena do Xingu, que estão vindo lá do Parque Indígena do Xingu, que vão reunir a palha de buriti, que é tramada ao redor desses arcos de bambu, que está aqui correndo por dentro, e, além disso, tem também o bordado com fios de algodão, que dá a policromia, que dá o colorido dessas cestas. Eu acho a coisa mais linda. E mais cestos baniwa, né, feitos com fibras de arumã tingido, que vem dessa aldeia Beija-Flor, que fica perto de Manaus, a 57 quilômetros de Manaus. E vejam que hoje são conhecidos mais de 20 desenhos diferentes, que são justamente as sílabas gráficas que eu estava mencionando para vocês, né? Então, aqui é uma sílaba gráfica, aqui estão utilizando outra, aqui outra, que podem se combinar também. E eu trago essa foto com as menininhas, porque, de fato, é uma atividade que se aprende a fazer muito novinha. Então, vocês podem crer que essa menininha, que é pequenininha, já está lá ajudando a fazer as cestarias, junto com as outras que estão com as mulheres mais velhas. Então, é uma atividade que nessas aldeias as crianças são iniciadas, né? No caso, na cestaria, bastante cedo. Mais cestarias baniwas, veja que aqui já entra o roxo, né? E essa que é linda, que não tem a cor, então o aspecto do adorno, né? Do estético, tá ali mesmo na trama, simplesmente, né? Alguns cestos Yanomami, vejam que tem outra visualidade também. Eu estou tentando enfatizar aqui essa diversidade, são essas listas, essas zonas de cor horizontais que abraçam o cesto, e às vezes são contínuas, às vezes são descontínuas, às vezes se somam. E não esquecer do aspecto ritual da cestaria também, que existe. Ela está muito ligada a esses objetos que são bastante utilitários, como eu mostrei para vocês nessa listinha aqui, né? Cesto, rede, bolsa, tipiti, isso tudo tem um valor utilitário bastante proeminente, mas nós temos também o uso das cestarias nos rituais. E um exemplo, quem teve a oportunidade de ir à Pinacoteca ver a exposição Veshua, de arte indígena contemporânea, a exposição abria com essas peças, né, com essas máscaras do povo Walja, e vejam que são a diversidade, né? Tem esses trajes usados nessas cerimônias, nessas ocasiões rituais, tem máscaras, aqui tem 2 máscaras, então coloca-se na cabeça e essas fibras de palha descem sobre o corpo, e esses outros adornos lindíssimos, né, e enormes, feitos praticamente todos de palha trançada e ornamentada com algumas pinturas. Portanto, temos aí a cestaria sendo utilizada nesses 2 âmbitos: o funcional utilitário e também o ritual. Bom, passando para a arte plumária, eu trago esse punhal bororo, que é feito de tíbia de guaçuti fêmea. Guaçuti, para quem não sabe, é um cervídeo, é uma espécie de cervo ou de veado, também chamado de veado campeiro. Então, ele é feito com a tíbia do guaçuti fêmea, mas eu não sei dizer para vocês por que precisa ser a fêmea. Não me perguntem por que, eu não sei por que precisa ser a fêmea, qual a diferença da tíbia da fêmea para a tíbia do macho, mas, enfim, a tradição é fazer com a tíbia de guaçuti fêmea. Resina de almecegueira, que é uma árvore conhecida como breu branco também. Fios de algodão, estamos vendo aqui os fios de algodão trançado, e cerol, adornado com penas de arara vermelha e arara canindé, então 2 espécies de araras. O que nós entendemos por arte plumária? Qual seria uma definição com a qual nós poderíamos trabalhar? É a confecção de artefatos
com penas de aves que, assim como a pintura corporal, estão vinculados a fins rituais, cerimoniais e mágico-religiosos. Uma grande diversidade de manifestações, essa arte plumária se manifesta em ornamentos, em colares, em mantos, em toucas, em cocares. Vejam esse ritual Kayapó Chikrin, né, que é um ritual de iniciação masculina, né, entre os Kayapó Chikrin do Pará. Então, vocês vejam que são meninos que estão adornados, né? E é interessante notar que eles têm os adornos plumários, né, esse occipital, é um leque mesmo que se abre e se fecha, e que é fixado na parte de trás da cabeça, né? Então fica como essa espécie de, como se tivesse esse halo, né, ao redor da cabeça dos indivíduos que estão passando ali pelo ritual. Tem também os adornos de braço, tem o adorno do queixo, uma espécie de piercing, né, ali introduzido na pele, mas vejam que interessante que também o adorno plumário acontece diretamente sobre a pele, né, de fixar plumas, aqui no caso são plumas brancas, que são fixadas com uma resina diretamente na pele, sobre a cabeça. Eu acho muito bonita essa foto porque ela traz justamente essa interação entre a arte plumária e a pintura corporal, né? Porque vejam que os meninos também estão pintados de preto, possivelmente do genipapo, o rosto com fundo branco, provavelmente do calcário. E os adultos estão pintados também, só que vejam que a pintura é outra, né? No rosto, no corpo, a pintura é outra, e aqui na parte, no pé e na canela, com o vermelho, também de tingimento, de pigmento vegetal. E aí toda a diversidade, né? Vejam que esse adorno não é igual a esse, que não é igual a esse que está aqui no fundo. E, a meu ver, eu gosto de pensar assim, a arte plumária como o âmbito da arte indígena em que o trabalho das cores, em que o trabalho do colorista se coloca em plena força. Eu acho que das artes indígenas talvez seja aquela em que a cor, né, o trabalho cromático seja feito com maior vigor. Se nós pensarmos na tradição, na arte de matriz europeia, qual é a arte da cor? É a pintura, por definição, né? A pintura, o âmbito é a arte, a linguagem, que a cor vai ser fundamental, ela vai estar sendo ali manipulada e elaborada o tempo todo. E no âmbito das artes tradicionais indígenas é a plumária, porque tem todo ali um trabalho de combinar penas de diferentes cores, de diferentes pássaros, de diferentes tamanhos, que às vezes contrastam entre si, às vezes se complementam, né? Então, aqui no caso, você pode ter um azul contrastando com um alaranjado, ou você pode ter uma pena vermelha junto com uma pena cor-de-rosa mais tímida, que dá um outro efeito. Então, o talento colorista desses grupos indígenas e da arte indígena tradicional, a meu ver, se manifesta bastante justamente na arte plumária. E eu trago alguns outros exemplos para vocês, como esse homem bororo com diadema de penas de arara na cabeça, adornos na orelha, nariz e queixo. Vejam como é diversa também o modo de usar, né? Ele tem essa pluma atravessada no nariz e essa outra no queixo. É usado pelos adultos em rituais de nominação de recém-nascido, ritos de iniciação e cerimônias funerárias. O ornamento plumário permite aos bororo identificar o clã e o subclã de quem o veste, ou seja, é uma linguagem, ela está ali carregada de significados. E um exemplo célebre, né, de arte plumária brasileira é o manto do Tupinambá, que existem, infelizmente, apenas 6 mantos no mundo todo, e todos eles em museus da Europa. Nós não tem nenhum manto Tupinambá preservado no Brasil. Esse, no caso, que eu estou mostrando, esse daqui, né,
foi doado para o rei da Dinamarca pelo Maurício de Nassau, né? Vocês sabem que houve a dominação, a ocupação holandesa no Nordeste brasileiro, ali entre no meados do século XVII, vamos falar disso na terceira aula. Então, coletou-se esse manto nessa ocasião e depois isso foi presenteado ao rei da Dinamarca, por isso esse manto se encontra no acervo, hoje em dia se encontra no acervo do Museu Nacional da Dinamarca. E era um manto importantíssimo, vestido apenas pelos maiores chefes, pelos mais poderosos, que ele é todo trabalhado com penas de guará, que para quem nunca viu, depois dá um Google, que é uma ave linda, ela parece uma garça, só que um pouco menor, com porte um pouco menor, com uma penugem vermelha, 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 escarlate, assim. É maravilhoso ver o guará, porque ele está ali na floresta, né? Então tem aquele fundo verde da mata, e o guará se destaca, né, pelo seu vermelho, que é justamente a cor complementar. Então eles fabricavam esses mantos com as penas de guará, mas infelizmente não temos exemplares dele. E eu uso aqui no Brasil. E eu gosto de usar a imagem do manto tupinambá para fazer o link com a próxima aula, e eu já vou encerrando, mas só para dar um spoilerzinho da aula da semana que vem, foram justamente os tupinambá que aprisionaram o viajante alemão Hans Staden, que vai ser o começo da nossa próxima aula. E aqui eu já estou passando para um outro tópico, que seria o olhar estrangeiro em relação às populações nativas, e que vai se multiplicar. Então, o Hans Staden, ele vem para cá 2 vezes, no meio do século XVI, em 1550, ele vem pela segunda vez, e é quando ele é capturado pelos Tupinambá, é feito prisioneiro, quase vira churrasco, porque os Tupinambá eram antropófagos, mas depois de vivendo meses entre os Tupinambá, ele consegue fugir e voltar para a Europa, e escreve seu relato, publica seu relato, e que até hoje é um dos mais importantes. Isso inaugura uma tradição de representação dos povos nativos, que eu vou trazer alguns exemplos aqui, eu nem vou me deter nisso, porque eu vou voltar ao tema na próxima aula, mas vai alimentar todo o imaginário europeu em relação ao Novo Mundo. E que vocês vejam como a arte plumária, ela ganha destaque nas representações, né? Nós temos esses mantos, esses cocares. Aqui é uma cena em que o Hans Staden é posto para dançar no meio da aldeia, rodeado pelas mulheres da aldeia, e ele usa um cocar de plumas também. Uma outra cena de batalha entre dois povos. Então, esse olhar europeu, esse olhar estrangeiro vai se estender ao longo do tempo, vai passar pela produção dos artistas viajantes, que nós vamos ver também na terceira aula, como o Maximilian von Wied, que é autor dessa imagem que eu estou mostrando para vocês, e vai entrar século XIX, XX, XXI adentro, né? Como, por exemplo, essa imagem do Biard, do François Auguste Biard, Índios da Amazônia adorando o Deus Sol, né? Então, é uma representação uma representação dos indígenas, né? Como esses povos eram vistos, e essa representação vai mudar bastante ao longo do tempo. Ela vai sendo reelaborada dependendo do contexto em que ela acontece. Bom, já são 11h44, já até estourei um pouquinho o meu tempo. Eu vou terminar minha parte expositiva por aqui e me coloco à disposição. Gostaria de ouvir vocês, comentários, impressões, perguntas. Eu confesso que eu fiquei aqui com minha caixa de bate-papo fechada para poder me concentrar na aula, então se tiver perguntas, o Ronaldo vai me dizer. Se quiserem que eu volte em alguma imagem também. Enfim, estou à disposição para ouvir vocês. Podem ligar a câmera para ouvir o rostinho de vocês, como é que vocês estão. Muito obrigado pela apresentação. Nossa, eu
particularmente estou extasiado, sabe? Pessoalmente, adorei. Então, conheci muita coisa que eu não conhecia e aquela vontade de viajar, que você falou no começo, tá atiçada. Ô, Priscila, Bom, eu queria fazer uma pergunta minha aqui antes de passar pelas perguntas do público. Você trouxe bastante enfim, essa inteligência indígena que está colocada em todas as obras, né? Das cores, da geometria e tudo mais. E é isso dentro do campo da história da arte, claro. Mas, ao mesmo tempo, você ficou citando em diversos momentos arqueologia, antropologia, e eu tenho a impressão de que esses estudos indígenas estão mais localizados na antropologia e na arqueologia, de modo geral. Isso tem alguma relação com, assim, de uma forma normal, no estereótipo, muita gente tratar as artes indígenas como se fosse artesanato, como se fosse uma escala menor da história da arte? muito boa pergunta, Ronaldo. Eu acho que o interesse da história da arte por essas produções, ele é relativamente recente. De fato, a produção de conhecimento a respeito desse tema, ela se desenvolveu muito mais no âmbito da antropologia e da arqueologia. E muito recentemente é que vem sendo desfeito, né, esse paradigma eurocêntrico dos estudos de história da arte, e nós estamos, de alguns anos para cá, ouvindo cada vez mais e tratando cada vez mais de uma história da arte global, né, e de uma história da arte plural, que se interessa por produções que vão além desse núcleo europeu e América do Norte, né? Europa, Estados Unidos e as repercussões dessas duas matrizes aqui. Tanto é que, se nós pensarmos na institucionalização dessas peças, isso aparece com muita clareza, né? Quando nós queremos ver pintura ou escultura de matriz europeia, temos os museus de arte. Onde estão os objetos dessas outras sociedades pré-cabralinas, ameríndias, indígenas? Estão nos museus etnográficos, né? Não estão nos museus de arte. Por isso que foi muito interessante essa exposição Véxula na Pinacoteca, porque ela é resultado justamente dessa busca atual da disciplina, do campo da história da arte, de integrar essas produções, né? De pensá-las assim como obras de arte, mesmo tendo que ter em mente que se tratam de outros contextos, né, e de outras sociedades, de outros valores, mas que elas podem sim ser analisadas na sua profundidade, na sua complexidade, na sua sofisticação, na sua potencialidade enquanto linguagem, e que, portanto, elas ultrapassam um mero teor utilitário, ou mesmo o artesanal, porque também rebaixar o artesanato já é complicado, né? Já é uma outra forma de mal entendido. E isso é muito bom você colocar isso agora na primeira aula, porque nós vamos ver uma questão muito parecida retornar quando falamos da arte popular, da assim chamada arte popular, que é muito parecido, né? Que também só a partir ali do século XX, no âmbito da arte moderna, é que a produção dos chamados artistas populares vai passar a ser considerada digna de nota, assim, ter cidadania, né, e poder figurar nos museus e ser objeto de estudo, e tem gente estudando e publicando a respeito. Então, eu penso que sim, num primeiro momento é uma produção que esteve ali bastante ligada ao olhar antropológico e etnográfico, né, colocando ali uma espécie de separação, mas que recentemente isso tem sido bastante discutido e bastante questionado, né, de que não dá para hierarquizar, é aí que tá. Uma coisa é você reconhecer as diferenças, isso tem que ser feito. Você tem que reconhecer que o machadinho de pedra ou o traje de fibras vegetais ou uma urna funerária
ela tem para a sua sociedade de origem um significado e um uso, né? Ela perpassa simbolicamente aquelas comunidades de uma maneira que pode não encontrar paralelo na nossa. Isso é uma coisa, isso é entender as diferenças, a diversidade e os valores próprios da sociedade de origem dessas peças. Outra coisa é achar que a diferença deve implicar hierarquia. Aí isso é o que a gente não pode fazer, né? Quer dizer, veja, como negar a cidadania artística, entre aspas, a toda essa produção? Eu estou falando e está aqui numa pintura justamente europeia. Vamos colocar numa obra de arte indígena, né? Enquanto a gente conversa, então. Sei lá, tem tanta coisa linda. Vamos deixar aqui na cestaria um pouquinho, mas se vocês quiserem ver outras obras, eu coloco. Então, como negar a essas produções legitimidade, né, enquanto objetos artísticos que podem ser estudados, valorizados, que merecem ser preservados, né? Quando a gente para observar e chega perto, vê que é tão rico, né, e está presente no território todo e tem tanta diversidade, então está na hora mesmo de olhar para essa produção de igual para igual, né? E não submetê-las a uma hierarquia que, no fundo, esconde um preconceito, né? Não, demais. Obrigado, Priscila. Olha, vou olhar o chat aqui. Enfim, já convidar todo mundo para fazer suas perguntas, fazerem comentários, se quiser abrir a câmera, abrir o microfone, fiquem à vontade nesse momento. Acho que esse é o momento da troca, né? Sim. Mas, de antemão, Priscila, olha, as pessoas estão te elogiando bastante. A Maria Domingues coloca excelente aula, obrigado. A Letícia e o Paulo Costa também, obrigado pela aula. A Tatiana Miranda também fala excelente aula, muito obrigado, Priscila. Oi, Tati. Estou encantada. Obrigada por estar aqui. Que bom que você está aqui, Tati. A Tati já foi minha aluna antes. Ai, agradeço, gente. A Tatiana, eu estou encantada. Eu meio conhecer as riquezas dessas produções artísticas nesse nível de detalhes. É muito detalhado. E, eu tomo nota de vários lugares para uma possível visita. Faça isso. Eu também. Eu tenho a minha listinha dos lugares que eu quero conhecer. E, gente, de arte rupestre, tem vários lugares no Brasil, viu? Eu mostrei para vocês o Parque do Peruaçu e da Serra da Capivara, mas se vocês derem um Google, tem a Pedra do Ingá também, que dá para visitar, dá para bolar um roteirinho bem bacana de arte rupestre. Obrigado, Paulo. Obrigada, Letícia. Obrigada, Maria. Ai, que bom, que ótimo, gente. E eu acho bom também, né, Ronaldo, um pouco aproveitando a sua pergunta, eu gosto muito de começar o curso com essa aula de arte rupestre, porque ela nos dá, inclusive, essa outra dimensão sobre a nossa própria história, né? Que muitas vezes nós nos acostumamos a pensar a história do Brasil a partir de 1500, mas veja, tinha muita coisa acontecendo há muito mais tempo, né? Tem aí a Niede Guidon dizendo que em 48 mil anos atrás já tinha gente aqui, e as coisas já estavam acontecendo, né? E tem essas organizações, e tem cacicado, e tem gente na Amazônia, e tem gente no litoral. E isso é a nossa história. Portanto, olhar para a arte rupestre é uma maneira de fazer esse recuo, de tornar esse recuo visível e sensível e perceptível para nós, né? De que, na realidade, a nossa história começa muito antes de 1500. É bom ter isso em mente. Com certeza, com certeza. Bom, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta. Não sei, Cris, você abriu a câmera, tem alguma pergunta? Não, nesse momento não. Queria agradecer a Priscila e agradecer a todos, né? Foi uma manhã muito boa. Obrigada, Priscila, pela ótima aula. Muito obrigada. Que bom, agradeço, Cris, que bom que vocês gostaram e fico contente. E, bom, sábado que vem tem mais, né? Sábado que vem já vamos partir para o Barroco, vamos aí para um outro lugar, para uma outra produção. Agradeço demais a presença de vocês, agradeço também os elogios, agradeço aí o companheirismo do Ronaldo, a assistência do Ronaldo, o companheirismo da Cristina.
Um bom fim de semana para todo mundo, descansem, uma boa semana também, cuidem-se bem. E aí, sábado que vem, gostaria de vê-los todos e vê-las todas por aqui novamente, para a gente continuar nessa nossa viagem. Tem mais lugar para colocar na lista de viagem, viu, gente? A aula que vem vai ter vários. O bom é que eles estão concentrados. Não estão concentrados muito, não. Eu ia falar, eles estão concentrados, mas não. Tem no Brasil inteiro, eu vou mostrar coisas do Brasil inteiro. Então, a gente vai pôr o pé na estrada mesmo, quando essa pandemia passar. Tá bom? Um beijo para todos, muito obrigada pela presença e até sábado que vem. Obrigado, Priscila. Tchau, tchau, pessoal. Até sábado que vem. Tchau, gente.